RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o seguro alto Banrisul, você não fica a pé. O pagamento é facilitado em 6 vezes sem juros ou em até 10 parcelas iguais. Pegue a estrada sem se preocupar. Tem serviço de guincho 24 horas e um seguro específico para o público feminino. Válido para todo o Brasil, com opção para os países do Mercosul. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta sexta-feira, 7 de dezembro de 2018. Estamos chegando próximo ao fim deste ano, mas você participa conosco do Virando o Jogo, canais 24 e 524 aqui da NET. E também, pelo mundo no Facebook, facebook.com/RDCTV Digital. Está aparecendo aí na parte de baixo da sua tela, Você pode anotar e coloca Banrisul, facebook.com/RDCTV Digital. Já vou falar no ar mesmo aqui, Toninho, porque eu sou que nem o meu chefe Rogério Amaral. Chama o Ângelo lá, que o nosso quinto convidado chegou. João Garcia está adentrando lentamente aqui, os nossos estúdios. Vamos ter a honra, então, de recebê-lo aqui no programa também, o João Garcia, nesta sexta-feira. O programa que tem Thiago Rocha, tudo bem, Thiago Rocha? Tudo certo, Jogueira? Muito bom te ter aqui mais uma vez comigo no programa. Digo mesmo. Otávio Hoffman, tudo bem, Otávio? Tudo bem. Tudo tranquilo. certo. Giovanni de Oliveira. Tudo bem, Giovanni? Tranquilo. Vocês vieram combinando hoje, vocês dois? Sim. Ah, então tá bom. Ele me ligou e disse, Isso. vamos... Qual é a roupa de hoje? Já que vocês estão um pouquinho assim, mais pro vermelho, vamos começar pela eleição do Internacional? Vamos. O repórter Guilherme Paz fez uma matéria sobre a eleição do Inter e a gente acompanha a partir de agora aqui no Virando o Jogo. O final de semana decide o destino do Internacional nos próximos 2 anos. Amanhã é dia de eleição. Os sócios escolherão o novo presidente do clube e renovação de 50% do Conselho Deliberativo. O atual presidente Marcelo Medeiros e o candidato à oposição, Luciano Davi, estão concorrendo. Os dois têm planos semelhantes para o comando colorado. Medeiros quer Odair Hellmann na temporada de 2019 e já postou em seu Twitter oficial uma foto com um termo de compromisso sobre a renovação. E Davi, além do atual treinador, trabalha com a alternativa do retorno de Lisca ao Beira-Rio. Para o conselho, 4 chapas disputam as 150 cadeiras. Podem votar todos os torcedores que se associaram ao clube até o dia 31 de dezembro do ano passado e não estejam com mensalidades vencidas. A votação acontece presencialmente no Gigantinho, pelo site ou pelo aplicativo do clube, das 9 da manhã às 17 horas. De acordo com a diretoria colorada, 64 mil sócios estão aptos a participar do processo. Pois é, O Internacional tem a sua eleição, então, amanhã, a partir das 9 horas até as 5 da tarde. São 2 candidatos à presidência e 4 chapas que estão concorrendo, para a realocação de 50% das vagas no Conselho Deliberativo. Tudo bem, João Garcia? Graças a Deus, tudo bem. E agora melhor ainda com a presença nesse programa, Uma honra te receber mais uma vez aqui no programa. Quanto tempo, nós não nos víamos? Tu ainda era o guri metido, Só tô tão metido que agora me deram até a possibilidade de apresentar o programa. O que tá tu bem, acha? tá ótimo. Agora mesmo a nossa audiência na Arábia Saudita, aquele mundo árabe, vai aumentar por causa que tu é um talibã, Bom, João, tem essa eleição aí, no final de semana, amanhã o Internacional definindo a sua vida. Certamente é um momento importante também porque a partir de agora o Internacional pode tomar rumos para a próxima temporada, Porque a eleição para tudo, É verdade. Eu estava conversando com o Givago, meu genro, que me trouxe aqui, meu sócio no site. Aliás, eu vou dar o nome do site, www.rdopinião.com.br. Então tá dado o meu recado. rdopinião.com.br. Isso mesmo. Então, e aí lá tem vários cronistas, é um site de opinião. Perfeito. E agora, o que eu acho é o seguinte,
Eu acho que o Internacional já evoluiu barbaramente. Foi o primeiro clube que fez eleição semidireta, indireta, com o sócio votando. Foi o primeiro clube agora que pode votar, podia votar pela internet, agora pode votar pelo aplicativo do celular. Isso é modernismo total. Não é? Melhor do que isso não foi inventado ainda. Mas eu acho que o Conselho do Internacional deve ser mais atuante como legislativo do clube. Aliás, os clubes de futebol devem ter os seus conselhos mais atuantes como legislativos. E como legislativos devem obedecer àquela proporção que existe no Congresso Nacional. Quer dizer, a chapa 1, chapa 2, chapa 3, tanto por cento. Não interessa a cláusula de barreira. Se o cara fez 5%, ele merece ter uma cadeira no conselho, que é o legislativo. Os conselhos deliberativos devem decidir a respeito das contratações dos jogadores e do tempo de duração desses contratos. Porque às vezes você faz um contrato de 5 anos. Para fazer um contrato de 5 anos, você extrapolou 3 anos do seu mandato titular. Então você tem que conferir isso no conselho, se o conselho concorda ou não concorda. Porque existem jogadores que são perna de pau que tu contratar por meio ano já é muito. Né? Por 3 meses é muito. E tem aqueles que são futurosos jogadores que você tem que se segurar por 5 anos. Então tem uma série de assuntos que os conselhos deliberativos devem decidir, não apenas se vai ser presidente o Marcelo, se vai ser presidente o Luciano, não é isso. Não é? É preciso primeiro olhar o legislativo e depois o executivo do clube. Agora, afinal, eu acho que o Marcelo vai acabar sendo o vencedor. E só para ter uma ideia... O Luciano vai fazer a base dele. Só para ter uma linha nessa questão de contratos, né? Só pegando o do Internacional, se a gente quiser pegar pro Grêmio, a gente também pega. Também. Mas o Internacional volta agora o Hernando, volta o Paulão, volta o Alemão, volta uma série de jogadores que já tem... Volta o Andrigo, mas esse daí o Valdívia volta. Mas esse de categoria de base eu nem bato tanto na tecla porque são atletas jovens e daqui a pouco termina o contrato. Claro. Mas esses daí, o Paulão interessa um contrato de 3, 4 anos. O Hernando é a mesma coisa. E antes de reemprestar, renovou de novo. Sim. Eu lembro bem disso. São 18 jogadores, se não me falha a memória, que estão voltando nessa temporada do Internacional. 18. Na virada agora são 13, né? Isso, depois mais 5 pro meio do ano. Exatamente. Sim, mas se você juntar os guris que estão estourando a idade que tem que subir júnior, também, são que obrigados tem que a subir, que você tem que fazer contrato, porque existe uma coisa da fisiologia que o Dr. Carlos Manho, né, que era fisiologista do Grêmio, foi fisiologista há muito tempo, ele me dizia, tem guri que a puberdade vem mais cedo, como vem as meninas com 10 anos. Sim. O Tinga, por exemplo, ele citou, o Tinga era o caso da puberdade cedo. Ele já tinha barba na cara, já era um homem com a idade de juvenil ainda. Tem outros que só vão estourar, não na puberdade, mas vão estourar fisicamente aos 21 anos. Então aí você fica num drama quando termina um contrato de amador para um contrato profissional. Esse aí vai estourar com 21. Então vocês têm exemplos de times, de jogador, fulano de tal gaúcho. Mas não, esse jogador foi do Internacional. A gente pode citar um da tua região, o Tyson. Quanto tempo demorou para o Tyson estourar no Internacional? Passou N treinadores para conseguir dar uma sequência a ele. E depois ele ser um jogador de seleção brasileira, por exemplo. E tu vê que existe hoje no Brasil uma base, eu tenho dito isso, a gente fala muito que o Brasil não tem base. Vocês têm uma ideia de quantas escolinhas de futebol existem no Brasil? Eu não tenho ideia. Então, não tem como agora eu pergunto o seguinte, a CBF cuida dessa lavoura? Não cuida dessa lavoura. O Progresso, por exemplo, de Pelotas, é um clube que está na final da Sub-17 agora. Não é? Então, o Progresso do Alcione Dornelles é um exemplo de estrutura. Eu conheço a estrutura deles. Eles têm 2 campos de treinamento, um na Zona Norte e outro no campo do antigo bancário, ali na Zona Sul da cidade. Ele tem uma estrutura fantástica, mas muito boa, mas produzindo jogadores. E jogadores que não passam pela dupla Grenal, não passam pelo Brasil de Pelotas, não passam pelo Pelotas, enfim,
ele tem convênio com o Botafogo, tem convênio parece, com o São Paulo também. Agora, o que nós temos no Brasil de cuidar dessa estrutura? Não temos nada. Nada, né? Não temos nada. Não, e eu pegar até esse teu gancho, João, para dizer que talvez esse seja um dos principais trabalhos do novo presidente do Internacional. Provavelmente vai ser o Marcelo Medeiros, mas o principal trabalho dele vai ser esse, né? Vai ser encontrar o momento certo e como fazer para trazer de volta aquilo que foi por muito tempo uma base do Internacional. Formar jogadores para... O Diogo, o Internacional tem 3 categorias de base. Só leva a sério uma, que é a lá do Quero-Quero, lá em Alvorada. Sim. Mas a escolinha rubra e o Genoma Colorado, que o Genoma está espalhado em mais de 2.000 municípios, em alguns países da América, a escolinha de futebol é uma caça-níquel. Porque o meu neto teve na escolinha de futebol e jogou um jogo em um ano. Botaram ele na ponta direita e ele é pé canhoto. Ele treinou a semana toda de lateral esquerdo e meia esquerda. E foi jogar num jogo em que tomaram 5 de um time do Boca Juniors aqui de Canoas. Para vocês terem ideia. O Boca Juniors tem uma escolinha aqui. O River Plate tem uma escolinha aqui. O Cruzeiro tem uma escolinha aqui. O São Paulo tem uma escolinha aqui. O Paris Saint-Germain também tem agora. O Paris Saint-Germain. O Roma, onde o meu neto teve atualmente, tem uma base aqui que manda guris para... Agora mesmo foi um menino, o Lourenço, parece que é zagueiro, foi para a Fiorentina. Agora um dia você vê Lourenço escalado na Fiorentina. O brasileiro Lourenço. De onde que saiu esse Lourenço? Saiu de uma escola, de uma base de futebol aqui do Brasil. Então, eu acho que são 2 pontos que eu coloco em debate. É a questão do poder legislativo dos conselhos, de não serem uma escola de samba, ala desse, ala daquele outro. Quer dizer, e essa questão das categorias de base do futebol brasileiro. Porque nós colocamos aqui do jogador brasileiro na seleção, em 23 jogadores convocados, colocamos quando muito 1. Por que será que não tinha condição de fazer uma seleção permanente aqui do Brasil? De jogar no meio da semana, em vez de no fim de semana, no meio da semana? Teria condições. Mas o que faz o Tite? O Tite vai observar Palmeiras e agora no final do Brasileiro. Quer dizer, mas o que ele vai observar se ele não vai convocar? Não tem que observar nada. Vai lá para dar entrevista, fala mansa? Não. O próprio número de conselheiros também é uma coisa que pode ser revista, né? Muito gente. Por exemplo, o Internacional tem 300 conselheiros mais os beneméritos, né? Que chega a 48, 50 conselheiros. O Internacional, na última reunião do conselho, foi 52 a taxa de presentes aí dentro da reunião. 52%. Então, para que ter 300 se só 52% vai? Então, diminui para 200, que seja 150, diminui isso daí para... Mas a pauta não é interessante. O que eu vou fazer lá? Não, mas então não concorre, João. Se a pauta não é interessante, então não concorre. Mas é aquilo que eu te digo. É só para eleger o presidente. Lógico, porque olha só, vamos lá, o Conselho Deliberativo de Grêmio Internacional, e daí vai para os 2 lados, acho que o Grêmio até tem uma taxa aí de presença um pouco maior, de anuência dentro do Conselho um pouco maior, mas mais do que a pessoa ajudar o clube, a gente sabe que tem 2 questões que são preponderantes. A questão de status, eu sou conselheiro de Grêmio, eu sou conselheiro de Internacional, ter a sua pompa. E é mais fácil aparecer na reunião do conselho quando o time está ganhando do que quando está perdendo. E a própria questão também de envolvimento de negócios. A gente sabe que tem muitos conselheiros que entram, seja em Grêmio, seja em Internacional, para aumentar o seu cartel aí de alternativas de conversas. Muito boa, muito boa. Mas me parece, e acho que a solução nunca é como te parece? Diminuir. Me parece. Esse troço do me parece é bem na fronteira. Não, mas sou de Porto Alegre. Nasci e cresci aqui, mas tem às vezes um. Mas para mim a solução nunca é diminuir representatividade. Eu acredito que sim. O número de conselheiros ele é importante porque é o número de movimentos, o número de pessoas que podem participar do futuro do clube, das decisões do clube. Sim. A grande questão, para mim, ela é pior porque ela é cultural. A analogia com o legislativo eu acho que é exata. E no Brasil a gente tem um pensamento
que é complicado? Uma população que muitas vezes não entende os três poderes, uma população que entende a questão do executivo, lembra quem votou para o presidente, não lembra quem votou deputado. E no conselho é a mesma coisa. O sócio, ele está preocupado com o presidente. Outro dia a gente falava da questão do... É da ala, aquilo que eu estou te falando, na escola de samba. Exatamente. E aí ele não cobra do seu conselheiro. Não. Ele, votei na chapa tal que tem o Diogo como conselheiro. Diogo, e essa situação do Inter? Sim, não lembra, não cobra. Exatamente. Eu lembro... Não, mas nem no conselho, nem na Assembleia Legislativa aqui do Estado, nem na Câmara Federal tem uma taxa de anuência tão pequena como o Grêmio Internacional. É verdade. Nem lá tem isso. Não, é que ainda é pior, não lembra, não cobra e não participa. Mas na Assembleia, no Poder Legislativo do país, Senado, Câmara... Está nos assistindo o João Mário Sérgio Martins, que foi o presidente do Conselho. Foi presidente do Conselho Internacional, né? Então um abraço para ele. Um beijo grande. Grande figura. Mas olha, o que eu quero dizer é o seguinte, é que os legislativos do Brasil, é bem isso que o Giovanni está dizendo, que a gente não sabe, eu sei em quem votei para deputado federal e deputado estadual, sei em quem votei para vereador, acompanho, mas eu sou uma exceção. Estava falando com o Givago a respeito do Bolsonaro presidente. O Givago sabia, porque acompanha, mas eu pergunto a vocês, há 5 anos atrás, quem era Bolsonaro? Não era ninguém. Uma evolução meteórica, né? Em 4 anos. Né? Sim, na base do que ganhou o Obama nos Estados Unidos, na base das redes sociais. Sim, exato. É muito perigoso. Mas daí, até a eleição de clube, eu enxergo que seja mais honesta. Por quê? Porque é uma lista ali e você se encaixa com um projeto que aquelas pessoas representam. Sim. Na eleição que a gente sabe como é que funciona atualmente, você, por exemplo, vota no candidato A, o candidato A faz 200 mil votos, sei lá eu quantos votos, e leva 3 ou 4 de contrabando que tu nem sabe quais são as propostas, que nem tem ideia do que eles representam. Exatamente. Então, pelo menos a dos clubes, você sabe, estou votando na chapa 19, para não dizer que eu estou apoiando chapa A, B ou C, mas eu sei o que a chapa 19 pretende. A chapa 19 que é uma diminuição do quadro de conselheiros, que é o fim da cláusula de barreira para passar dentro do Conselho Internacional, que é a maior entrada de pessoas de baixa renda dentro do seu estádio. Eu encontro as propostas ali dentro. Hoje não. Hoje, por exemplo, na política tradicional, na política partidária, a gente não consegue ver isso, né? Porque a gente vota num e passa batido os outros. Agora me permito eu colocar um terceiro assunto em pauta, que é a salva-jato do futebol. O futebol está precisando urgentemente de uma salva-jato. Eu vou repetir aqui porque é repetindo o que a gente vai fazendo na consciência das pessoas. Eu tenho 50 anos de profissão. Eu quando comecei, um time de futebol, o Grêmio Internacional, para citar um exemplo, para contratar um jogador do Botafogo, o presidente ligava para o presidente do Botafogo. Olha, eu queria o fulano de tal, eu queria o Damião. Pois é, mas ele não está custando barato, custa 1 milhão na época, ou 1.000 e poucos cruzeiros. E aí, as pessoas que lidavam, o clube discutia internamente a questão de quem nós vamos contratar. Tem o Damião do Botafogo. Então vamos no Damião do Botafogo. O presidente ligava para o outro presidente e fechava o negócio. Ou não fechava o negócio. Mas agora tem 7 pessoas mordendo o contrato de um jogador. E ainda tem os dirigentes que não aparecem e que também estão mordendo. E tem os Eu não estou dizendo, eu já vou evitar um processo. Não estou falando, Grêmio Internacional fora, mas num país que tem um presidente da CBF que não pode viajar porque a polícia, não permite. A Interpol pega ele, como tem um outro presidente, um ex-presidente preso nos Estados Unidos, não pode ser sério. Não pode ser sério. Então, eu estou exigindo que depois da Lava Jato política, que vai demorar, porque eles agora eles não têm licença para usar o Maracanã de cadeia, né? Então, eu acho que lota o Maracanã. Vai lotar o Maracanã. E já está lotando estádio pequeno do interior. Mas eu acho que eles vão ter que fazer uma limpeza também moral no futebol. Porque eu uso uma frase que é a seguinte: se o torcedor, como o eleitor, descobrir as falcatruas que tem no futebol, ele não torce mais.
como eleitor, se fizer uma eleição que não é obrigado para votar, vai 10%. Bom, a maior prova é a nossa eleição, né, padrão, onde os brancos e nulos valeram mais do que o presidente eleito, né? Bom, para a eleição do Internacional, então, só lembrando, das 9 da manhã até as 5 da tarde de amanhã, 2 candidatos à presidência e 4 chapas que buscam espaço em 50% do Conselho Deliberativo do Internacional. Mas você que é diferente, né, do presidente da CBF e pode viajar, você viaja com o Sesc, né? E viajando com o Sesc, você viaja com tudo. São pacotes nacionais e internacionais para todo mundo poder viajar, até mesmo quem não é comerciário. Saiba mais em sesc-rs.com.br e faça uma boa viagem. Estamos nos aproximando do Natal e o Zafari traz um recado para a gente aqui no Virando o Jogo. Aqui, gente, por favor, pode vir, moça, por favor. Um Feliz Natal para você, é a mensagem que deixa o Zafari. Bom, antes da gente falar um pouco mais sobre o Grêmio, né, o nosso repórter Pedro Oliveira fez uma matéria sobre o Bressan, que está deixando o Grêmio. Queria já, antes da gente assistir essa matéria, pensar também sobre essa questão de negociações. O João falou, né, sobre a questão do conselho que deveria se envolver. A dupla Grenal está pensando em nomes grandes para a próxima temporada, né? Thiago Neves, Luiz Adriano... O Bruno Henrique não estava nessa jogada? É Bruno Henrique, o Bruno Henrique do Santos é um jogador que o Cruzeiro quer envolver numa negociação com o Santos. E aí o Grêmio vai ter que entrar ou com dinheiro ou com jogador no negócio. Sim. Não sei, é o que eu queria propor para vocês justamente no programa, era isso. Vale a pena um investimento tão alto assim, jogadores como Thiago Neves e Luiz Adriano? Luiz Adriano, eu estava vendo hoje, faz 10 anos que saiu do Brasil. Luiz Adriano está com que idade? Vamos partir para a idade. Ele estava com 18, deve estar quase 28. Com 30, né? 30. Quase e o Thiago Neves passou da casa dos 33, acho que então, aí o que eu acho que tem que haver um planejamento quinquenal, outra pauta. Tem que haver um planejamento quinquenal nos clubes. Bom, eu vou me eleger por 2 anos, ou por 2 anos, né? Mas eu quero submeter ao Conselho o meu planejamento quinquenal. O Conselho vai aprovar esse planejamento. O planejamento de todas as áreas do clube e principalmente o futebol, porque também se não tiver futebol, adiós. É como aquele companheiro que diz que discute o resultado. Bom, se tirar o resultado do jogo, não tem jogo, né? Então, agora o que eu acho é o seguinte, o Grêmio tem que fazer o seguinte, bom, nós vamos ser campeão em 19 e 20, então esses jogadores servem. A idade deles não interessa. Agora, se você vai ser semifinalista de um,
quarto finalista do outro e campeão no outro ano, então você vai fazer um planejamento de 3 anos, aí, porque a dupla Grenal, o Grêmio Internacional até que não, porque eles não estão tanto tempo sem conquistar título, né? Estão aí Libertadores e Copa do Brasil, no caso do Grêmio e tal, mas o Campeonato Brasileiro é a primadona de todos os clubes, né? Todo mundo quer ser campeão do Brasil. O Campeonato Brasileiro que, né, a dupla Grenal nunca conseguiu conquistar nesses moldes atuais, né? Sim. É o planejamento que não é preparado para esse tipo de competição, né? E jogadores como o Thiago Neves e o Luiz Adriano também atrapalham muito. Acho que são bons jogadores, bons nomes para a dupla começar a pensar grande para o ano que vem mesmo, quando vão disputar várias competições. O Grêmio, ao que tudo indica, está tentando colocar o Ramiro nesse negócio. É um jogador que eu enxergo como um jogador que o Mano Menezes gostaria de contar também. Eu acho que seria um bom negócio. O Ramiro esse ano esteve um pouco em baixa, então seria... Aí eu não sei se o Grêmio vai colocar mais algum jovem ou vai... Mano Menezes e Filipão também. Também. Faz a cabeça desse tipo de treinador. Jogador operário. Então acho que para o Grêmio é um bom negócio. E para o Internacional, no caso do Luiz Adriano, eu não sei como é que ele está atuando, né? O Thiago Neves hoje, a gente consegue acompanhar mais de perto, foi campeão da Copa do Brasil, a gente conseguiu acompanhar, né? O Luiz Adriano já não, mas é uma posição também que o Inter precisa, né? Porque não sabe se o Damião vai ficar. Mas o Guerreiro não está podendo jogar nem jogo comemorativo, nem jogo festivo. Então, o Guerreiro volta em abril. Ele vai estar em condições de atuar quando? Depois da Copa América, se fizer uma mini pré-temporada ali, imagina, o Guerreiro não vai ser jogador para estourar no que vem, ao meu ver. O Inter precisa de um jogador para essa posição. Mas agora deixa eu te dizer, eu contrataria os dois. Eu contrataria o Bruno Henrique, eu contrataria o Thiago Neves, contrataria o Luiz Adriano. Ou para o Grêmio ou para o Internacional. Porque eu acho o seguinte, o Luiz Adriano jogou na Europa. E o cara na Europa se aprende muito, porque são muito duros, eles não geral, são campeões com o nível do nosso campeonato aqui, quando eles voltam, eles conseguem jogar, né? Agora me chama a atenção que Grêmio e não tá velho o Luiz Adriano, né? Não é isso. Ele tem a idade que o D'Alessandro tinha quando chegou no Internacional. E que Grêmio e Inter estão apostando numa situação que é afinidade também, né? O Grêmio apostando no Thiago Neves pela afinidade que ele tem com o Renato, por ter sido treinado já, e o Inter com o Luiz Adriano, que é um jogador que foi revelado por aqui, né? Agora, o Thiago Neves no Grêmio, eu acho que ele demonstra uma questão muito clara que eu acho positiva. O Grêmio entendeu que precisa ter um elenco grande e qualificado, né? É o reforço, que não é o reforço que vem para grupo. É reforço para vestir a camisa e entrar em campo. Exatamente. Foi um exemplo do Palmeiras. Se puder fazer, o Palmeiras tinha muito dinheiro. Mas se puder fazer o que o Palmeiras fez, o Palmeiras foi semifinalista da Copa do Brasil, semifinalista da Libertadores e campeão brasileiro. Olha o currículo ficou cheio, né? Sim, eu sou o advogado do diabo, tá? Sim, tá. Thiago Neves, para ser mais específico no caso do Grêmio, então. Thiago Neves, o Grêmio não vai ficar com Douglas e provavelmente não vai ficar com Cícero. Douglas porque encerrou o ciclo e o Cícero porque o Grêmio ofereceu um patamar financeiro que ele não gostou, queria mais, pelo menos por enquanto. Aí você vai trocar 2 por 1. Isso. Quantidade, eu estou falando primeiro. Sim. 2 por 1. Qualidade, se tu juntar hoje o futebol que joga o Douglas e o futebol que tem jogado o Cícero, a qualidade do Thiago Neves é superior. Sim. Só que ele não aguenta o que 2 podem aguentar, fisicamente. Mas daí eu vejo que acredito... E aí o que faz? Não, tem 3 jogadores que vão ganhar mais oportunidades, eu acho, com essa mudança. Tassiano, um jogador que ele teve oportunidades, mas não no comparativo ao Cícero. O Cícero, eu acho que foi o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Grêmio na temporada. Tá, mas aí eu já vou fazer a previsão, vamos parando no Tassiano. Vamos lá. Você não tem o Maicon, vai jogar com o Tassiano. Sim. Melhor que o Cícero. Pela perspectiva e o desenho do Grêmio, é um jogador suficiente. Perfeito. Tem o GPR, que é um jogador que que recebeu a oportunidade agora no final da temporada e tem um futuro muito promissor, né? Um futuro muito promissor e pode, quem sabe, entrar nessa equipe do Grêmio. Aquele parecido com o Arthur. E tem o Matheus Henrique, eu ia colocar isso. O Grêmio, para a posição ali de volante, tem jogadores para o ano que vem já. Porque tem o Michel, tem o Maicon, que aí é um caso também parecido com o Thiago Neves, é a mesma idade, um jogador que não aguenta os 90 minutos, mas é titular do Grêmio, é o capitão. Você tem o Matheus Henrique,
você tem o Tassiano que faz essa função também de volante. Então você tem 4 jogadores para 2 posições ali. O que eu nós já acho estamos, suficiente. que nós estamos falando aqui é de planejamento. Exato. Então o Grêmio... O Campeonato Gaúcho é, como dizia o Fábio Koff, o cafezinho, né? Só serve de prêmio de consolação. Ah, não, sou um campeão gaúcho. Só o barbeiro da rua, né? Na realidade, você tem que preparar um time para jogar a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Porque os clubes brasileiros atiraram na vala comum a Primeira Liga. Sim. Seria mais um campeonato importante. Porque uma coisa, para alguém ser sócio de um clube, ele faz conta. Bom, vou pagar 80 por mês, mas vou ver 4 jogos, a 20 pila. Tá bom. Né? Agora, se tu não tiver campeonato, esses 80 pila ficam caros. Então, isso é o que eu digo que é planejamento. Faz planejamento, Copa do Brasil. Nessa comparação que o Diogo fez, né, se a gente pega o Cícero e o Douglas comparando ao Thiago Neves, o Cícero e o Douglas também são jogadores que não aguentam os 90 minutos. O Douglas esse ano não jogou praticamente nada, não demonstrou qualquer capacidade de continuar no time do Grêmio. E o Cícero, sim, é um jogador que eu acho que o Grêmio poderia contar, mas ele seria um coadjuvante desse time do Grêmio, principalmente se o Grêmio trouxer mais jogadores para o ano que vem. E como coadjuvante, ele não pode ganhar o salário de um grande jogador. Ele tem que ganhar salário de coadjuvante. Acho que nessa ele cresceu um pouco o olho e o Grêmio não entrou na dele. Eu, Cícero não ficando, já vou dar uma dica pro departamento de futebol do Internacional. Eu acho que seria um bom reforço pro grupo do Inter o Cícero. Acho um bom jogador. O Cícero fez boas apresentações. Eu também acho que é um erro o Grêmio liberar o Cícero. Eu acho que fez boas apresentações com a camisa do Grêmio. Teve jogos onde o Cícero foi o melhor do Grêmio na partida. E é um atleta que se encaixa. Ele tem força, boa bola aérea, bom passe longo, que falta para o Internacional. Eu acho ele pouco intenso na movimentação, mas o jogador que é canhoto no meio de campo, ele tem um lançamento que é muito bom. Ele cansou de dar assistência de longe. A bola aérea dele, olha, no time do Grêmio, se não é a melhor, está entre as melhores, sem dúvida, na bola aérea ofensiva e defensivamente. E acho que é um jogador que, muito bom, né? Que se provou importante. Do exterior, que eu acho que argentino, paraguaio, boliviano, equatoriano, venezuelano, colombiano, não tem porcaria nenhuma que preste. Os caras vêm aqui ou são muito bons. Os bons têm time no Brasil ou estão na Europa. Sim, ou custa muito caro para sair. Ou vem aqui para ir para a Tia Carmen, né? Mas agora fechou, né? Fechou a Tia Carmen? Fechou, que pena. Nunca fui. Dá uma tristeza mesmo. Nunca fui, mas era muita bola. Era mais alto do que eu. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, é que tem que olhar o mercado interno primeiro, depois o mercado sul-americano, depois, quem sabe, até repatriar, porque alguns salários na Europa também vão caindo. O cara vai chegando no final da carreira, dá mais 2 anos aqui no Brasil. E no mercado interno, João, eu acho que tem uma coisa que a gente não faz que não é que me chateie, mas é que me incomoda, porque eu acho que aí é um pouco também de preconceito dos dirigentes. A gente observa pouco as outras divisões do nosso futebol. O Grêmio, o Michel, o Grêmio trouxe do Atlético Goianiense, campeão o Tassiano do Boa Esporte, né? O Grêmio trouxe também. Agora, tem que observar mais, né? Tem que observar mais, porque, é uma coisa que eu vejo. Porque eu acho que a Série B tem times muito fracos, tecnicamente. Mas jogadores que se destacam. Mas dentro desses times, você pega um jogador que se destaca e coloca numa engrenagem que está funcionando, a tendência é o jogador elevar o seu nível, né? Por exemplo, o Inter está cometendo um erro para mim, né? A Série B que o Marcinho fez, eu sou muito mais que aproveitar o Marcinho, que já está dentro do elenco do Internacional, é um salário que você já paga, que renovar o contrato com o Rossi. Pois é. Por que tu vai pagar um salário de um atleta Rossi e o uruguaio esse aí também, não é? Jonathan Alves. Mas esse, o Melo já confirmou que fica até o final de 2019, então isso não tem muito o que fazer. Mas o Rossi terminou o contrato de empréstimo, fez um mísero gol nos mais de 29 jogos que vestiu a camisa do Internacional. Teve uma assistência no jogo contra o Bahia, se eu não me engano, de resto. O gol que ele fez foi aquele do Corinthians, que não foi o gol mais difícil de... E de resto só. Então, se é pra entregaram para ele. Se é para tu contratar um cara só pro anímico, pega lá o Saci, que faz um belo trabalho na torcida do Internacional, e põe dentro do gramado, porque se é por animação... Por ser sanguíneo. O Marcinho, pela Série B que fez na camisa do Fortaleza, eu acho que merece mais uma oportunidade.
E tem outros jogadores, o Richard pode receber, o Neto, o Rualano, que nesses casos eu no acho último que jogo a aposta, demonstrou que tem qualidade. Nesses casos eu acho que a aposta poderia vir da base. O Richard, que o Thiago cita, é um jogador da posição também, é um jogador que joga aberto, jogador veloz, com bom drible, finalização. É hora de, já que acabou o contrato, o Inter, o Rossi vai ter que voltar para o time dele lá, o Inter vai ter que ir lá tentar pegar de novo. Nesse meio tempo, trabalha um guri da base como Mas o Richard, eu acredito que vai ter chances. Não, provavelmente sim. Né? Mas se o Inter vai fazer um esforço tão grande para ter o Rossi, o Richard não vai estar na frente do Rossi no time do ano que vem, entendeu? Mas eu ainda acho interessante, a gente acabou saindo, essa questão do Luiz Adriano. E eu ia voltar nisso. E aí eu tava olhando Porque aqui... no caso do Luiz Adriano, só, Giovanni, para puxar também esse assunto, é diferente do Grêmio. O Grêmio trocaria 2 por 1, mas o Inter trocaria 1 por 1, só que de mais qualidade. Sim, sim. Pois é, eu tava olhando aqui, na temporada passada, 2017, 2018, na Europa, ele jogou 38 partidas e fez 15 gols. Boa. É uma média que Leandro Damião, Jonathan Alves, André e Jael não tiveram. E no Spartak, né? Que é um clube russo, ok, mas que joga a Liga dos Campeões, joga a Liga Europa, né? E além disso... Não, e não é um grande clube, né? Ele fazer 15 gols contra o Manchester City, o Barcelona e o Paris Saint-Germain é diferente de fazer gol aqui no de fazer Campeonato 2 contra o Brasileiro. Atlético Goianiense. E aí tem um outro fator que, acho que foi o Otávio comentou um pouco da afinidade, né? Isso. Sim. O Luiz Adriano, ele foi campeão do mundo com o Internacional, mas ele não teve... um guri daqui, torcedor do clube, ele não teve a chance de jogar muito tempo com o Internacional. O Luiz parece que ele Adriano tem jogou essa só Mundial, fome. né? Nem o Pato, né? O Pato ainda ficou Pato também, no primeiro semestre de 2007, ganhou a Copa. O tempo Daí que o foi Luiz Adriano pro... já tinha saído. Aí depois ele foi pro Milan, onde ele ficou parado lá também porque não podia jogar. Mas acho que o Luiz Adriano jogou só o Mundial. Só o Mundial. Então me parece um guri que tem fome de jogar pelo Internacional. Olha, isso é importante. E a torcida tem bons olhos para ele, isso também vai ser bom. O Luiz Adriano tem uma carreira mais bonita do que a do Pato. O Pato tem clubes, mas não tem carreira. O Pato, eu estava vendo esses dias, João, acho que foi no mês passado, não sei se na metade do mês ou no fim do mês, fez 12 anos que o Pato saiu do Brasil. Já. E nesse tempo ele jogou onde? No Milan? No Milan, daí depois futebol chinês, Chinês, Corinthians, São Paulo, né? E aqui... Só. Nossa. Né? Faz muito tempo que ele saiu do Brasil. Pato se tornou 12 não, meio 10, ganso, 10 assim, anos, né? 10 Não anos, porque querendo... tinha 17. As aves dessa última geração não deram muito certo. Mas é aquilo, né? Ele teve dificuldades por culpa dele, na minha visão. Não sei se deslumbrou com tudo que poderia vir. Agora, ou se a expectativa... Acho que é um conjunto de coisas. Thiago é defensor. Não, os dois sobem. O futebol brasileiro não são nem defensor. Não, o Pato sobe. E o Ganso também. O Ganso mesmo jogando no Amiens, entra e joga. O Ganso no São Paulo, eu já vi descontando em São Paulo em má fase. Sobra. Deixa eu contar para vocês. Eu não culpo o jogador de futebol que passa da base para a Europa, ou da base passa por um ano num profissional aqui do Brasil e vai para a Europa. Olha a diferença de salário. Olha o gráfico que faz. É lá em cima, depois ele vem caindo. E depois de 10 anos na Europa, ainda tem clube aqui no Brasil que contrata o cara para vir. E ele vem aqui e resolve, até faz. Mas eu pergunto, o Pato nunca viu tanto dinheiro na vida dele? Ele ficou milionário com 17 anos. Aí tá. Né? Com 17 anos o cara fica milionário, Mas aí casa com a atriz global, que era o sonho da infância. Eu acho que essa é complicado. Um trabalho dos clubes, de trabalhar os jogadores para a hora de que eles vão para a Europa, né? Você tem o Rodrigo dos Santos, que já está vendido também, o Arthur do Grêmio, mas é importante, o Neymar teve isso, né? Segurar um pouquinho mais o guri para que ele não saísse muito rápido. O Pato foi assim, né? O Pato veio, jogou, foi bem, ganhou o Mundial, jogou mais um pouco, já estava vendido, esperou fazer 18 anos para ir. A cabeça não tá boa ainda. O Pato eu lembro bem, né? Porque
foi um jogo de destaque porque foi o último jogo do Inter antes do Mundial. Foi a estreia do Pato, foi contra o Palmeiras. Palmeiras, né? Foi. Um absurdo que ele jogou, né? Coisa louca. Uma coisa, né, fora do comum. E aí o Inter, que não tinha o Pato titular, joga o primeiro jogo do Mundial com o Pato titular. E aí joga depois a partida contra o Barcelona, né? E depois o que ele faz no Milan. Ele foi artilheiro do Campeonato Italiano com 18 anos. Né? Quem jogou muito também foi o Nilmar, né? Muito. Muito. Mas aí, quando a gente fala desses nomes, João, Nilmar, Pato, Luiz Adriano, Tyson, Rafael Sobis, que está indo para Fortaleza, jogadores que não são tão distantes assim da nossa realidade de tempo, que o Internacional formou e hoje forma quem? Não forma ninguém. Sai quem da base do Internacional? Sai quem que dormia no Beira-Rio e despontou despontou como um jogador de categoria? Ninguém. É essa cobrança que a gente faz todos os dias, porque o Internacional não prepara ninguém para a base. Eu não sei, mas isso aí é meio global assim no Brasil, né? A exceção de São Paulo, de Santos e tal. Qual é o bairro que fica localizado o Beira-Rio? Vocês que são de Porto Alegre. Menino Deus. O Menino Deus. O Maitá não é muito longe, né? Não. O Grêmio forma um jogador por ano. Quem sabe? Um ou dois. Mas aí tem a questão que acredito que passa também pelo momento do clube, né? Mas o Grêmio não ganhou. O Grêmio ganhou uma Copa do Brasil. O Inter teve um deslumbramento. O que o jogo fala é real. Vamos lá. O Grêmio ganhou a Copa do Brasil sem não tinha nada, com uma penca de jogadores que eram da base. Mas por isso que eu falo o momento do clube. O Inter chegou um momento, desculpa, Thiago, que abandonou um planejamento que tinha e começou a abrir a carteira com dinheiro que às vezes talvez nem tivesse. A farra do milhão, exatamente, como foi chamado. E aí, bom, tu tira espaço de guri. Aí entra a Lava Jato. Também. Thiago. Mas o que eu quero dizer, Thiago, é o seguinte aqui. Eu acho que o Grêmio trata melhor as categorias de base do que o Internacional. Não, começou a tratar. Começou a tratar. O Internacional, João, ali, depois de 2006, depois da conquista do Mundial, foi bem que o jogo ressaltou. Começou a contratar, só de centroavante, tá? Que me vem à mente. O Inter contratou Ilan, contratou Edu, contratou Jô, contratou Kavenag, Forlan, contratou contratou uma infinidade de jogadores. Já Patada, Lisandro Lopes. Já Patada. Uma infinidade de centroavantes que perdeu a oportunidade de revelar dois jogadores. Um tá milionário, ganhando uma Babilônia de dinheiro na China, não quer mais ser de lá, que é o Ricardo Goulart. A Internacional perdeu a oportunidade. Até tentou e foi vaiado, Não quis pagar 500 mil reais para ficar com o Ricardo Goulart. E o Lucas Lima, que não teve nenhuma oportunidade de jogar. Se foi destacar no esporte, depois foi repassado para o Santos. E automático, né? Ninguém fez nem força. Em razão do quê? De querer aproveitar e querer contratar e se tornar o time da moda. E todo o Campeonato Brasileiro é o Internacional, que é o favorito, não jogando absolutamente nada, jogando bolhufas. Às vezes, João. Deixa eu dizer para vocês o seguinte. Essa experiência que eu tive como avô do meu neto, no Quero-Quero lá, onde eles foram jogar, que tomaram 5 do Boca Juniors. Em Alvorada, Namorados Namorados Quero-Quero. Eu encontrei lá o guri de 15 anos, a mesma idade do meu neto, de Belém do Pará, de Fortaleza, do Tocantins, de Goiás. Mas eu perguntei para um guri assim, tá, o treinador do Internacional veio aqui ver vocês jogar alguma vez? Um diretor de futebol, o presidente? Não, que eu saiba não. Então, como é que tu vai saber se a tua base lá em cima, se a tua pirâmide lá em cima não vê a base jogar? Esse é um dos problemas do Internacional também, que é a distância, né, do profissional para a base, né, a distância geográfica por mesmo, isso né? Por isso querem fazer o CT de Guaíba, né? Agora, a gente pega o Inter, não revela ninguém, a fase dos clubes é importante, mas outros clubes do Brasil estão revelando. Mas o Nós temos o Avaí com o lateral, o Guga, bom jogador. O Botafogo está revelando um jogador, vai ser comprado pelo Palmeiras, mas o jogador poderia ir para a Europa. Corinthians tem o Pedrinho, o Rodrigo dos Santos foi vendido, Vinícius Júnior e o Paquetá no Flamengo. Todo o Grêmio, cada ano vendendo jogador para a Europa. Todo time brasileiro está conseguindo revelar alguns jogadores. Sim. O Internacional não revela ninguém e traz jogadores de fora por trazer. Porque são jogadores que o torcedor não tem certeza se vai dar certo ou não. Aposta no menino da base. Por isso que vale a pergunta do Thiago. O Marcinho,
que é muito, provavelmente seja muito menos custoso ao Inter manter ele no Beira-Rio e dar uma chance. Ele é tão menos jogador que o Rossi? Eu não sei. Pode até não ser, mas não custa tanto. Eu vou dizer assim, eu já vi partidas melhores, por exemplo, do Gustavo Ferrares com a camisa do Internacional do que do Rossi. Mas sem sombra de dúvida. O Rossi é muita animação e pouco futebol. O Andrigo, que é eterna promessa do Internacional, jogou mais bola que o Rossi. Mesmo sendo escolhido o melhor jogador do Campeonato Gaúcho de forma injusta. Sim. De forma injusta. Para mim, o melhor jogador do Campeonato Gaúcho foi o Jeromel. Jogou muita bola naquele Campeonato Gaúcho. Mesmo de forma injusta. Mas jogou mais bola que o Rossi. E aí tem uma outra você questão quer que fazer uma aposta imediata, para resultado imediato, eu pergunto, aqui vou me despir da camiseta do meu time, do Brasil de Pelotas, mas eu não sei a idade dele. Mas o Éder Ciola, uma temporada, joga mais do que o Fabiano e que outros laterais do Internacional. E foi bem, né? E até faz gol. Foi bem. Até faz gol. E joga de volante, se precisar. Joga de volante também. Mas o nosso colega Bruno Bichek ainda nos lembra. O Pato passou pelo Chelsea. Foi. Chelsea, exatamente. O grande Bruno Bichek. O Pato passou pelo Chelsea. Eu não lembrava, mas ele tinha passado pelo Chelsea. Não, é a prova de que ele não foi tão bem, né? Não, tá louco. Bom, o Thiago Rocha estava falando antes que se gasta babilônios, né, no futebol, se gasta muita coisa. Mas tem uma coisa que você não precisa gastar nada e pode ajudar a sua vida, que é o Banrisul Digital. Um aplicativo simples para simplificar a sua vida, com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc e voltamos para falar sobre um jogador que eu acho que o torcedor do Grêmio vai gostar de saber que ele está de saída. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Bom, viaje com o Sesc, viaje com tudo, né? O Sesc traz essa oportunidade para você. O Bressan está de saída. Pelo menos é isso que o repórter Pedro Oliveira traz pra gente agora aqui no Virando o Jogo. Aos 25 anos, Bressan está de malas prontas para jogar no Dallas Futebol Clube, dos Estados Unidos. O jogador também teve propostas do Atlético Paranaense e Fortaleza, mas preferiu ir jogar na terra do tio Sam. O time americano tem como dono o bilionário Clark Hunt, que também é proprietário do Kansas City Chiefs, da NFL. Lá, Bressan jogará no Toyota Stadium, um estádio com capacidade para cerca de 20 mil pessoas, que foi palco da eliminação de Dallas na semifinal da Major League Soccer, onde perdeu de 2-1 para o Portland Timbers. E será colega de outro brasileiro, lateral esquerdo de também 25 anos, Marquinhos Pedroso, que jogou pelo Grêmio em 2014. Dallas Futebol Clube é um dos times mais antigos da Major League Soccer, fundado em 1996 como Dallas Robertson. Fica na cidade de Frisco, no estado do Texas, e tem como vizinho Dallas Cowboys, também da NFL, que apenas treina na cidade e joga em Arlington, a cerca de 50 minutos dali. O Bressan indo, né, para o futebol norte-americano, vai disputar a Major League Soccer na próxima temporada. Existem alguns ciclos que encerram. Com um público maior de futebol do que os campeonatos brasileiros aqui. Ah, sim. Apesar que esse ano nós tivemos um público um pouquinho melhor dos campeonatos brasileiros, né? Melhor. Um pouquinho não, né? Eu diria significativo, porque é o melhor dos últimos 30 anos, só isso, né? Aí vai subir ano que vem com o Fortaleza na Série A também, né? Fortaleza, Ceará, estádio cheio toda a rodada. O próprio CSA também. CSA leva um bom público. Agora, o Bressan, claro, é uma ponta, né, de tudo isso, mas tanto para o Inter quanto para o Grêmio, existem alguns ciclos que eles se encerram e a gente tem que, né, ir adiante. O Tite, né, o Fala Mansa, João, ele disse que depois do Mundial do Corinthians, o maior erro dele, e ele admite hoje, foi ter renovado com 6 jogadores que não tinham mais condições de fazer parte daquele grupo do Corinthians. Né? E eu acho que o Grêmio e o Internacional tem alguns ciclos que se encerram. Mesmo que sejam curtos, mas o Bressan é bode expiatório, né? Não, aquele pênalti
Ele não teve a intenção. Aquilo ali é um gesto instintivo. A bola vai bater no braço, o cara pega e é instintivo. Bom, ele não jogou bem em outros jogos, tudo bem. Mas o treinador do Grêmio não tem culpa nenhuma naquela semifinal contra o River, que ganhou, que teve um resultado bom na Argentina e perdeu a classificação em casa. É que o Renato é um caso homossexual da torcida do Grêmio. Não é que o torcedor do Grêmio seja homossexual. Não. Aqueles 30% que todos nós temos de mulher, entendeu? Se exacerbam no Renato. É muito exacerbado o amor pelo mimoso que eles têm pelo Grêmio. Mas também é verdade, foi campeão. Justiça seja feito o Renato, né? Quem deu uma sobrevida ao Bressan no Grêmio foi o Renato. Eu sempre acho... Não, concordo totalmente contigo. Só que também o Grêmio jogou mal, ok, mas o Bressan não é um zagueiro tenebroso como pintam. Mas quem mostrou que o Bressan não é esse zagueiro tão tenebroso foi o Renato. O Renato foi campeão com o Bressan jogando em campo. É que o Renato, ele pegou pra ele, na verdade não sei se ele pegou pra ele ou colocaram nele, uma marca que não é verdade, né? É o recuperador de atletas. Sim, não é verdade. Isso não é verdade. Não é ele que recupera os atletas, é o contexto que recupera, né? Bruno Cortez, Cícero, Léo Moura, Bressan. Claro, eu não estou dizendo que o Renato não tem mérito. Eu acho que todo o mérito é dele. Mas ele não é só um recuperador de atletas. Não é só isso que ele faz. Tem uma coisa que eu acho que vale para a vida e para o futebol também, que é você encerrar, para encerrar esses ciclos, é encerrar no ponto alto. E o ponto alto do Bressan foi ter sido titular contra o Lanús na Argentina, não ter comprometido e ter ali o Grêmio poderia, terminou o ano valorizado. Tchau. Não. E a gente sabe, né, o jogador, por pior que ele seja, se ele está no elenco, uma hora ele vai jogar. E aí o Bressan, o Renato entendeu que ele vinha falhando e não escalou ele para aquele jogo. Ele entrou porque o Paulo Miranda não aguentou os 90 minutos. Essa frase é muito parecida com a que o Cláudio Cabral, nosso saudoso Cláudio Cabral, usava. Assim, jogador ruim não pode ficar porque ele acaba jogando. É isso. Então é verdade. Acaba jogando. Eu até não acho exatamente que o Bressan seja esse zagueiro que pintam tão ruim, mas, e mesmo que ele não seja o único culpado, ele cometeu uma falha, mas não seja o único culpado da eliminação do Grêmio, a marca ficou. Ficou. Esse rapaz ele não vai conseguir jogar se ficar aqui. Não vai. Mal comparando, é uma situação semelhante ao Barbosa, né, que foi condenado ao resto da vida. Exatamente. O Bressan agora, em outro clube, ele vai ter uma condição de chegar numa outra situação, poder desenvolver o futebol. O melhor futebol que ele tenha, né? Vai, e de certa forma, bom para ele, porque vai para uma equipe bem estruturada, como são as norte-americanas, vai morar numa cidade legal, vai ter toda uma estrutura e não vai passar pelo constrangimento, né, de ser vaiado, daqui a pouco eu não sei, em Porto Alegre, se ele sair num shopping, num restaurante, vai ter torcedor xingando ele, porque a gente sabe como o torcedor enxerga essas coisas. E ele, obviamente, não foi o único culpado, né? Você tem, naquele jogo, um contexto de falhas, de erros do Grêmio, que fizeram com que o River Plate empatasse e virasse. Ele ficou marcado, porque ele entra no jogo, antes de tocar na bola, ele tomou um amarelo, sem, ao meu ver, injustamente, mas toma amarelo, depois ele faz o pênalti e é expulso ainda por cima. Então, ficou a marca, porque ele acabou com a classificação, foi por culpa dele. E ele carrega isso e o torcedor também, então inviável. Mas se o Everton, por exemplo, que é craque, tivesse feito aquele gol, a gente não estava conversando isso agora. Não, e são pesos diferentes. A falha do Everton, fosse um jogador pior, errando o gol como o Everton errou, também seria execrado, entendeu? Então existe um crédito, um descrédito do jogador que é levado em conta nessas horas. Errados, eles têm um peso extraordinário. Naquele 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha, se há 5 minutos o jogador aquele da alegria das pernas, eu sempre me esqueço, o Bernardo faz aquele gol, ou se é um jogador que nem o Neymar, que está ali na posição, nós fazemos 1-0, muda tudo. Muda tudo. Jamais o Filipão dirá para mim assim, João, sim, mas... tinha 8 minutos, eu estava tomando 3-0.
O que eu faço? Mas tudo é assim, Renato Augusto, muito criticado, podia ter feito os 2 gols do Brasil contra a Bélgica e aí nós não estaríamos mais criticando. São coisas que só o futebol nos proporciona. Por isso que a gente gosta tanto, né? João Garcia, estamos chegando ao final do programa, uma honra muito receber bom, o amigo isso, aqui. é um prazer grande mesmo. Até uma próxima oportunidade. Sem dúvida nenhuma, eu quero mandar um abraço para minha neta Betânia e para o neto Lucas, que estão assistindo o programa, e avô é pai com açúcar. Né? Muito obrigado. Obrigado. Grande abraço. Otávio, muito obrigado. Vani, Thiago, bom final de semana para vocês. Para o torcedor do Internacional, né, um bom final de semana com voto consciente, né, tem voto amanhã das 9 às 5, e para o torcedor do Grêmio vivendo aquela expectativa, né, de reforços para a próxima temporada. Não faça como o Renato, né, não viva apenas de praia, vá também ao curso se necessário. Fique agora com a Lee Klein e o Virou Moda. Um ótimo final de semana para todos e até segunda-feira. Tchau! Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.